Deus, tem luz aí? Tem, Lagoinha? Tem luz aqui? Tem? Então já olha para esse crente que está do seu lado e diga: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas, e quando este culto terminar, o teu cálice vai transbordar. Só quem é luz aí, aplauda o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos com o nosso coração muito alegre por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, no versículo de número 14. E hoje vai ser a primeira noite dessa série de mensagens tão maravilhosa que o Senhor nos presenteou para estar ministrando nos 4 domingos desse mês. Então cada domingo será uma porção daquilo que Deus tem a liberar sobre nós. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor preparou é para que nós possamos ser diferentes, é para que nós possamos acessar algo muito melhor do que nós já vivenciamos até aqui. Então Mateus capítulo 5, versículo 14, nós vamos estar lendo esse texto. Todos encontraram? Diz assim: vocês são a luz do mundo. Olha para quem está do seu lado e diga: você é luz. Olha o que Jesus está falando, irmão. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Fala para quem está do seu lado: não se esconda, meu irmão. Diga mais uma vez: não se esconda. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Olha para quem está do seu lado e diga: você é luz que ilumina toda a sua casa. Toda a sua casa, ela é iluminada porque você carrega uma luz que vem do Senhor. Oh, aleluia, que palavra linda de Jesus, irmãos. Ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra, irmãos? Essa palavra não é do pastor, essa palavra não é de uma denominação, essa palavra é de Cristo. Essa palavra é o motivo de você estar aqui, se acendendo, é o motivo de você estar aqui, brilhando, é o motivo de você estar aqui, experimentando dessa luz que Ele carrega, dessa luz que ilumina o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor tem como direção para a nossa vida. O Senhor falou ao meu coração desde o mês passado, quando nós fomos ali para Cuiabá. Cuiabá é quente, né, irmão? Alguém aqui já foi em Cuiabá? Mas interessante que na nossa viagem não foi tão quente assim, estava um clima tão agradável. Falaram pra gente que nós levamos o frio de Valparaíso para lá, porque lá é muito calor. Mas naquela cidade o Senhor começou a alimentar o meu coração a respeito daquilo que nós vamos tratar nesse mês aqui, que é falar sobre luz, é falar sobre o brilho, é falar sobre calor, é falar sobre o bem, é falar sobre aquilo que precisa movimentar a nossa vida, uma metanoia, transformação de mente, luz do conhecimento. Irmãos, a luz na Bíblia, ela tem um significado tremendo, ela tem um significado amplo, e se Jesus falou para você: filho, filha, vocês são luz do mundo, nós precisamos compreender qual é o propósito de ser luz, qual o propósito de sermos luz. E tudo isso que o Senhor alimentou o meu coração, eu acredito que vou conseguir compartilhar durante esses 4 domingos. Mas se não conseguir, a gente fala mais, irmãos, porque é a palavra de Deus e ela se renova a cada manhã. A gente pode enjoar de tudo lá fora, mas da palavra de Deus ninguém enjoa.
Nós não enjoamos de ouvir a palavra de Deus. Às vezes ouvimos a mesma mensagem por diversas vezes, e cada vez que ouvimos a mensagem, ela fala de uma forma diferente ao nosso coração. Ela se renova, ela renova a nossa vida, ela transforma o nosso entendimento. E hoje eu quero falar com vocês que há uma luz que brilha dentro de você, que há uma luz que brilha sobre você, e você vai olhar para pelo menos 2 pessoas aí e vai dizer assim: meu irmão, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você brilhe como a luz. Diga mais forte, como um profeta, para ele acreditar nessa palavra: o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa sair daqui brilhando como uma luz. Irmão, se você não brilhar, o mundo lá fora vai ficar no escuro. Se você não brilhar, por onde você passar lá fora vai permanecer na escuridão. Nós temos um compromisso de sair daqui nessa noite brilhando, amém? Tem alguém comigo que se compromete a sair daqui nessa noite brilhando, para que o mundo lá fora não fique na escuridão? Então o Senhor, Ele tem um brilho sobre nós, e é sobre isso que nós vamos falar. Esse texto, Jesus enfatiza que nós somos luz. Ele fala: vocês são luz do mundo. A luz, ela tem o objetivo também de clarear. Nesse texto ele vai falar que não tem como esconder a luz. Não tem como colocar a luz debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a luz, ela precisa estar em um lugar apropriado para que ela tenha um propósito. Não tem como esconder aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo para que o Senhor nos chamou. Não tem como se esconder, irmãos, desse chamado. Não tem como se esconder desse propósito de vida. Não tem como se esconder quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor te traz a presença dEle. É para que você seja revelado, é para que você seja aceso, ativado. Você precisa brilhar. Você precisa brilhar, irmão. A escuridão é algo que causa medo nas pessoas. Eu já compartilhei que nós estamos em um auditório que ele é bem escuro, certo? As paredes são pintadas de preto. Já vivi algumas experiências aqui onde a escuridão trouxe um pouquinho de dor. Nós não terminamos a obra, ainda tem muita lâmpada para ser instalada, tem muita coisa para acender aqui. Falta ainda colocarmos alguns interruptores, e ontem mesmo eu passei por uma experiência incrível aqui. Deus, Ele nos dá a palavra, Ele nos prova dentro dessa palavra. Aonde estávamos aqui fazendo uma manutenção e eu precisei desligar as luzes ali no quadro. E quando eu fui descer daquele balcão da mídia, vamos aplaudir esse time de mídia que está ali, irmãos, para a glória de Deus. Esse pessoal está ali, ó, servindo, fazendo com que essa iluminação funcione, com que esse painel fique brilhando, e tanto trabalho que tem ali para eles. Aí deixaram uma cadeirinha bem do lado da escada, e eu desliguei a luz, e quando eu dei o primeiro passo, antes de eu acender a lanterna do celular, eu só senti a pancada na canela, irmão. Na hora que eu senti aquela pancada na canela, que dor. Quantos aqui já bateram a canela em uma quina, em algum lugar? Dói demais, né, irmão? Dá vontade até de dar glória a Deus. Não é assim? Oh, aleluia! Terra, é desse jeito, irmãos. E a minha canela está doendo aqui até agora. Não parou de doer, tá? Canela é um trem complicado, irmãos. Então a escuridão, ela nos causa dor. Quando você está no escuro, você fica com medo. Quando você não sabe aquilo que está diante de você. Outra experiência, apagou a luz aqui, irmão. Se a porta estiver fechada ali, encostadinha, você não consegue chegar até ela. Porque é muito escuro, você não consegue enxergar. Quando a gente está no escuro, a gente fica com medo de bater a cabeça em algum lugar, não é verdade? Você fica com medo de tropeçar em algum lugar. Você fica com medo de bater a canela em algum lugar. Ou seja, a falta de luz, a escuridão, ela causa dor, ela causa medo, ela causa angústia no nosso coração. Ou seja, a escuridão é algo apavorador muitas das vezes. E é por isso que há necessidade de luz. É por isso que Deus tem propósito em ser luz. É por isso que Deus, Ele quer iluminar, Ele quer clarear.
Ele quer fazer com que as coisas sejam vistas. O Senhor te escolheu para abrir os teus olhos. O Senhor te escolheu para te tirar de um local escuro, de um lugar onde tem dor, um lugar onde tem sofrimento, um lugar onde causa angústia, um lugar onde causa medo, para abrir os teus olhos, que por detrás dessa dor, dessa angústia, desse medo, queridos, há a bênção de Deus, há a glória de Deus, há a paz que vem de Deus, há a felicidade que o Senhor pode nos proporcionar. Ou seja, a luz, ela clareia a escuridão. Então eu entendo que Deus é luz. Diga para alguém aí, Deus é luz. Irmãos, Deus é a fonte de luz. Ele não é somente luz, Ele é a fonte de luz. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 22, versículo 5: não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Se você soubesse de quem eu estou falando aqui, você já estava dando glória a Deus, você já estava dando aleluia, você já estava falando ainda bem que eu vim em Jesus, porque essa palavra está no Apocalipse, e ela está se referindo a mim e a você, aos santos, aqueles que vão morar na cidade da luz, na Nova Jerusalém, aonde o Senhor é a própria luz daquele lugar. Aonde Ele é a própria luz, o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Deus é luz, irmão. E a luz que eu quero falar com vocês que tem que brilhar não é a luz física, não é essa luz, é uma luz diferente. É uma luz que tem dentro de você, é uma luz que foi entregue a você, é uma luz que resplandeceu sobre você, e você precisa dar glória a Deus porque você tem essa luz. Essa luz que o mundo não tem, essa luz onde pessoas sem Cristo não encontram, mas essa luz está dentro de você e é algo muito valioso, é algo que vai fazer a diferença, é algo que vai trazer revelação, é algo que vai dar vista aos cegos, é algo, queridos, que vai transbordar na vida de outras pessoas. O primeiro propósito que eu preciso chegar aqui junto com vocês é que a escuridão, ela precisa ser iluminada. Diga para pelo menos 2 pessoas: ilumine a escuridão. Nós precisamos iluminar a escuridão, como eu disse no início. Se nós não sairmos daqui brilhando, o mundo vai continuar no escuro. Se nós não iluminarmos, se nós não formos pessoas iluminadas, por onde passarmos haverá escuridão, não haverá mudança, não haverá revelação. As coisas continuarão em trevas, as coisas continuarão ocultas, e o Senhor, Ele quer revelar aquilo que está oculto. Para que você ilumine, irmão, você não precisa de uma plataforma para isso. Eu estou em cima de uma plataforma aqui agora pregando a palavra de Deus, mas eu não preciso dessa plataforma para pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos de uma plataforma para ser luz. O que nós precisamos é de uma escuridão para iluminar, irmão. O que eu e você precisamos é de uma escuridão para iluminar. Ou seja, se há escuridão, é porque tem propósito de eu chegar nessa escuridão. Eu fui chamado para iluminar a escuridão. Então jamais murmure pelos lugares aonde o Senhor tem colocado você, porque se Ele tem colocado você em um lugar onde hoje é escuro, um lugar onde hoje tem trevas, é porque Ele te colocou lá intencionalmente. Você está lá porque Deus quer que você esteja. Você está no lugar certo, irmão, porque a luz, ela só tem propósito se ela estiver iluminando. A luz não pode estar escondida dentro da vasilha, como Jesus falou. Não, a luz, ela precisa estar no lugar apropriado. Você precisa iluminar uma escuridão. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus disse: haja luz. Essa luz aqui, irmãos, ainda não é a luz do sol, nem a luz da lua, não. É a luz do próprio Deus, porque Ele nem havia criado ainda os luminares. Mas aonde Deus chega, Deus clareia, irmão. Antes de Deus fazer a obra, Ele primeiro clareia. Jesus, Ele não andava no escuro. Jesus, Ele falou para os seus discípulos: andem no claro, andem aonde vocês estão enxergando. Ou seja, irmão, nós precisamos entender que a luz, ela nos dá favor.
A luz, ela nos dá condições de enxergar aquilo que nós iremos fazer. Deus, Ele disse: haja luz, antes de criar tudo aquilo, antes de fazer a obra. A luz dele esteve ali presente. E essa luz, ela precisa emanar também na sua vida, a ponto de que tudo aquilo que você colocar as mãos antes, a luz esteja presente, seja claro, seja iluminado aquilo que você está fazendo. Você tem propósito nisso, de iluminar a escuridão, ou seja, a escuridão, ela jamais será uma ameaça. Diga: a escuridão jamais será uma ameaça na minha vida. A escuridão, irmão, é uma oportunidade que você tem para brilhar. A escuridão é uma oportunidade que você tem de fazer algo diferente, não se corromper, pelo contrário, fazer algo diferente na escuridão por onde você pisa. Ei, Deus quer te dar uma oportunidade de fazer algo diferente, de brilhar em um ambiente escuro, de trazer transformação, queridos, em um ambiente aonde as trevas estão ali ocupando espaço. Esse é o nosso propósito. Se eu acender uma luz em um lugar iluminado, ela pouco tem efeito ou nenhum, já está claro. Então entenda, irmão, que os lugares que Deus nos move são lugares intencionais, porque Ele tem uma obra a fazer ali. Deus tem uma obra lá no seu trabalho através da tua vida. Deus tem uma obra na tua casa através da tua vida, na tua parentela. Deus tem uma obra através da sua vida. Deus tem escuridões para iluminar através de você. Então você precisa entender quem você é em Deus e qual é o teu papel ali naquele lugar, irmão. Precisa ter luz, e essa luz, ela vai chegar com você. Assim como Deus disse: haja luz, e houve luz, assim será quando você pisar o teu pé na escuridão. Vai ter luz. Você não será mais um, não, você será visto. Verão o brilho que há em você. Quantos aqui já chegaram em um ambiente escuro e mudou esse ambiente só com a tua presença? As pessoas estavam fazendo aquilo que era errado, talvez até ali um churrasco de família, onde alguns familiares não conhecem Jesus, estão ali tomando cerveja, estão ali falando aquilo que não deve, estão ali ouvindo aquilo que não deve, e você chega lá, não como um crente chato, mas como aquele que tem a luz, como aquele que tem a luz de Cristo, como aquele que não se contamina, com aquele que veio ali, diante de um propósito de Deus, e somente a tua presença naquele lugar, a felicidade que está dentro do teu coração, aquilo que o Senhor colocou dentro de você, irmãos, essa luz que está brilhando, apenas isso faz com que aquele ambiente comece a ser mudado, modificado, o respeito começa a acontecer, a música que está tocando começa a parar de tocar, começa a baixar o volume, e nesse mesmo ambiente, alguém chega até você e te pede um conselho, irmão, pede uma oração para você, porque você tem se comportado como luz. O ambiente, ele não tem modificado você. O ambiente, ele não tem trago sombra na sua vida, não tem feito com que você viva na sombra. Nós precisamos brilhar aonde nós estamos. João capítulo 8, versículo 12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Primeiro ele falou: vocês são a luz. Aqui Jesus falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida, irmão, não andará mais em treva. Se estamos em um lugar escuro, é porque o propósito é iluminar. E como nós podemos brilhar, pastor, nesse mundo tão escuro? Se nós olharmos o mundo de uma visão extraterrestre, se olharmos o mundo por um satélite, talvez o mundo seja um lugar muito iluminado por fora. Você olha uma foto da NASA, aquele planeta Terra está ali claro, mas quando nós entramos para dentro desse planeta, nós observamos que as ruas têm sido lugares escuros, dentro dos lares têm sido lugares escuros. Nós começamos a entender que do lado de dentro as coisas começam a mudar. A escuridão, ela começa a dominar. E onde há escuridão, irmão, há dor. Onde há escuridão, há sofrimento. Onde há escuridão, irmãos, há tudo aquilo que nos afasta mais e mais do Senhor.
Então, se há escuridão nessa terra, e se nós nascemos para combater essa escuridão, apenas brilhando, apenas sendo diferente, apenas sendo aquilo que Jesus nos chamou para ser, que é ser luz, como eu posso brilhar? Nós brilhamos com boas obras. Diga assim para alguém: você brilha com boas obras. Você brilha quando você faz o bem. As boas obras são sinal de luz. Nós vivíamos em obras terríveis, obras más, nós fazíamos aquilo que desagradava a Deus, e o Senhor começou a transformar você, porque Ele liberou luz sobre a sua vida. As obras que eram para a sua condenação, hoje são obras para a sua salvação. Hoje você tem trabalhado, hoje as obras da tua vida, elas manifestam a glória de Deus. Então, queridos, quando nós praticamos boas obras, quando nós fazemos aquilo que é bom aos olhos do Senhor, nós estamos brilhando. Está começando a aumentar a intensidade do brilho, apoiando aos necessitados. Isso é muito importante, nós cuidarmos dos necessitados. Andamos em um caminho de luz e não observamos o caminho de escuridão, muitas das vezes, que está do nosso lado. Às vezes somos como o sacerdote, como o levita, que numa estrada onde havia luz para eles andarem, eles não se atentavam com quem estava à beira do caminho. Ali havia um homem que precisava de um socorro, de uma necessidade ali que ele tinha, e eles passaram de largo, porque a luz que havia deles não brilhou na vida do próximo. A luz que havia naqueles homens não brilhou na vida do próximo. É isso que Jesus veio falar à igreja daquele tempo, dizendo: hipócritas, fariseus, porque só olhavam para si mesmos e não conseguiam olhar a necessidade do próximo. Irmãos, se o Senhor te chamou para brilhar, essa luz não é para você. Essa luz, queridos, ela precisa emanar na vida de outras pessoas, ela precisa iluminar ambientes. Aqui não tem luz só para uma pessoa, não. A luz, ela ilumina todo o ambiente. Ou seja, não é você que escolhe onde vai ser iluminado, é a luz que decide, irmão. Nós precisamos apoiar necessitados, nós precisamos espalhar o amor. O amor é a esperança que devemos compartilhar sendo servos. Quando você serve, irmão, quando você é uma pessoa que serve, que tem um coração de servo, Jesus, como luz do mundo, Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir. Ele espalhou o amor servindo pessoas, estendendo a mão para o próximo, amando as pessoas, sem fazer acepção nenhuma. Jesus, Ele foi o maior exemplo de como ter uma vida brilhante. Não tinha como alguém não reconhecer Jesus ali, porque por onde Jesus andava, a escuridão, ela acabava. Jesus abria os olhos dos cegos, Jesus fez grandes milagres, porque Ele espalhou o amor, e por isso andava rodeado de multidões. A humildade, a importância da humildade na nossa vida, do nosso caráter. Precisamos ser humildes, a luz, ela precisa brilhar, que o orgulho jamais venha ofuscar aquilo que o Senhor está querendo acender em nós. Quando somos humildes, essa luz, ela começa a brilhar ainda mais sobre nós. Alguém olha para você e te reconhece. Quantos aqui já foram reconhecidos na rua? Não pelo nome, mas porque é crente. Não pelo nome, mas porque serve a Deus. Alguém olhou para você e falou: meu irmão, você é diferente. Você é evangélico, você é cristão, porque você é diferente, você fala diferente, você olha diferente, você é diferente. Ou seja, irmãos, quando somos humildes, somos reconhecidos como luz. Isso, a humildade, ela faz brilhar. A verdade, a importância de falar a verdade. Nós precisamos viver uma verdade. O que vai clarear a nossa vida, irmãos, é sermos verdadeiros e entender que toda escuridão da nossa vida precisa ser iluminada. Aonde há um lugar escuro na tua vida, ele precisa ser clareado pelo Senhor. Ele precisa brilhar.
Deus chamou você para brilhar completamente, não só uma parte de você. Deus não chamou você para que brilhe um pouco, não. Deus chamou você para que o seu brilho seja intenso, para que você seja a luz do mundo, para que você ilumine o mundo, uma luz aonde vai iluminar ambientes, aonde vai dissipar a escuridão, uma luz aonde vai revelar quem é o Senhor na tua vida. Então nós temos a responsabilidade de brilhar. Eu tenho a responsabilidade de brilhar. É uma responsabilidade. Fala para duas pessoas aí, mais uma vez, você tem responsabilidade de brilhar. Esse é um compromisso que nós temos que fazer, irmãos, e sermos responsáveis quanto ao brilho que recebemos é também sair da sombra. Precisamos sair da sombra, irmão. 1 João capítulo de número 1, versículo 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Diga para alguém aí, saia da sombra, irmão. A sombra às vezes aparenta ser confortável, mas não é o teu lugar. Jesus não chamou uma igreja para ser sombra, não. Jesus chamou uma igreja para ser luz. Está quente, pastor, mas Jesus chamou você para ser luz. Jesus chamou você para clarear. Jesus chamou você, irmão, para iluminar. Diga, eu sou uma pessoa iluminada. Então, irmão, saia da sombra. Tantas coisas querem fazer sombra na nossa vida, interferem com que a nossa luz brilhe. Tantas coisas querem interferir a gente de brilhar. Nos escondemos atrás da sombra do pecado, assim como Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus, porque a sombra faz isso, faz com que a gente se esconda nela. Jesus não chamou você para se esconder, Jesus não chamou você para estar dentro de uma vasilha, Jesus não chamou você para estar debaixo da cama, Jesus não chamou você, irmão, para estar escondido, não. Jesus chamou você para ser revelado, Jesus chamou você para brilhar, Jesus chamou você para aparecer. Tem que aparecer, irmão. Como entenderão se não ter quem pregue, quem fale? Jesus chamou você com um propósito. Jesus falou que você é luz dessa terra, ou seja, a luz ela tem que estar posicionada em um lugar alto. A realidade da escuridão no mundo, ela pode afetar a nossa luz, mas isso é uma decisão minha e uma decisão sua. Não podemos nos amoldar com o padrão do mundo, sermos mais um. Não, você não é mais um, você é luz. Você não é mais um, você é filho. Você não é mais um, você é escolhido. Ah, pastor, mas todo mundo está fazendo. Eu não vou fazer, eu sou crente, porque eu sou luz e eu tenho que entender o meu papel de luz. A escuridão ela não pode afetar a minha luz, irmãos. Pelo contrário, um pouquinho de luz ele afeta muito a escuridão. Eu lembro aqui do Egito, onde uma das pragas que houve naquele lugar foi a praga das trevas, e terrível, ficaram na escuridão por dias, aonde nenhuma luz poderia ser acesa, uma escuridão, irmão, ou seja, a escuridão sufocando a luz, uma escuridão aprisionando a luz. Mas jamais nós podemos admitir isso, sabe por quê, irmão? Porque enquanto não tinha luz lá no Egito, lá no arraial de Israel, a luz ela continuava acesa, amém? Lá em Israel, onde tinha o povo que servia a Deus, no acampamento do povo que servia a Deus, que era temente a Deus, Deus não tirou o povo do Egito para lançar ali as pragas, não, o povo permaneceu lá.
Mas a escuridão que afetou aqueles que queriam andar em escuridão, que queriam andar em treva, não afetou os filhos da luz, irmão. A escuridão desse mundo, ela jamais pode afetar você. Pelo contrário, aonde você chegar, a luz ela tem que chegar junto. Ou seja, não viva em uma sombra, viva na luz. Isaías capítulo 9 versículo 2 diz: o povo que andava, fala assim comigo, andava. Quem andava não anda mais. Se andar, olha para quem está do seu lado e diga: você não é crente não. O povo que andava, somos nós, irmãos, em trevas, viu uma grande luz. Será que alguém aqui enxergou uma grande luz? Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Olha o que o profeta Isaías disse aqui. Aqueles que viviam na sombra da morte, aqueles que viviam em uma vida de sombra, não vivem mais, porque uma luz raiou sobre nós. Andávamos em trevas, mas hoje andamos e caminhamos segundo a luz de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque a sombra, ela não faz mais parte da nossa vida. A sombra não tem poder mais sobre a tua vida. Se tu quiser sombra, irmão, que seja a sombra do Onipotente, amém? Que seja a sombra de Deus. Deixa eu correr aqui. Se posicione no lugar certo. Olha para quem está do seu lado, se posicione no lugar certo. A sombra também tem muito a ver com a posição que nós estamos. A luz precisa estar em um lugar alto. Em João capítulo 11 versículo 10 diz: quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Você não foi chamado para tropeçar. Quem está bem posicionado não tropeça. Quem está com os seus pés firmes não tropeça. A Bíblia diz que aquele que está de pé se cuide para que não caia. Se o meu pé está firmado sobre uma rocha, se eu entendo a palavra de Deus, que há um fundamento sobre a minha vida, que quando as tempestades vierem sobre a minha casa, não me afetará, porque eu estou firmado sobre a rocha, porque eu sou aquele que creio, porque eu sou aquele que obedeço, pois sou aquele que tenho recebido luz na minha vida, irmão. Os meus pés não vacilarão, os meus pés não tropeçarão. Jesus, ele traz um ensinamento aqui dizendo que ele não andava de noite. E quando ele fala de noite aqui, ele está se referindo à noite mesmo. A noite física. Ele não está se referindo à noite espiritual, não, aos ambientes, não. Porque de dia, no físico, Jesus percorria por lugares escuros para trazer a luz. Mas ele queria dizer que nós precisamos andar aonde a luz alcança o nosso caminho. Você precisa andar aonde você está enxergando. Você precisa caminhar aonde você está vendo. Você precisa caminhar em um lugar claro. Posicionamento. Você é luz. Diga: eu sou luz. Então, se você é luz, se posicione como luz, entendendo que você carrega uma luz. Você é aquele que está com a lanterna na mão, irmão. É como se você estivesse em um lugar muito escuro, e você é aquele que está portando a lanterna. Você é aquele que está com a lanterna aí ligada do telefone. Liga a lanterninha do telefone aí, irmão. Liga assim a lanterninha. Todo mundo. Sabe essa lanterninha aqui? Você é como se estivesse num lugar escuro e você está com essa lanterninha ligada. E você está clareando ali o teu caminho. Está tudo escuro e você está caminhando. Mas quando você olha para trás, tem um monte de gente atrás de você sem lanterna nenhuma na mão. Tem um monte de gente andando atrás de você, percorrendo os passos que você está percorrendo, porque eles não têm uma luz para acender. Eles estão seguindo a tua luz, eles estão seguindo o teu posicionamento, eles estão seguindo você, porque você é um portador da luz. Você é aquele que está guiando os passos, guiando os caminhos. Se posicione, você é aquele que está com a luz na mão, irmão. Diga: eu sou aquele que estou com a luz na mão. Pode desligar aí, tá, irmão? Mas a luz de dentro fica acesa, tá?
brilhando. Diga assim: eu estou brilhando em nome de Jesus. Quando estamos posicionados, quando nos posicionamos no lugar certo, entendemos que a luz que nós carregamos, ela precisa guiar outras pessoas, conduzir outras pessoas. Esse é o teu papel, irmão. Tem muita gente que está no escuro precisando da tua lanterna acesa, precisando da tua lamparina acesa. E se a tua lamparina apagar, se a tua lanterna, irmão, não tiver efeito, um monte de gente vai se perder. Um monte de gente não vai encontrar o caminho, e nós não queremos isso. Pelo contrário, se Jesus falou que eu sou luz, eu sei que eu vou iluminar o caminho da minha família, eu sei que eu vou iluminar o caminho lá do pessoal do meu trabalho, eu sei que eu vou iluminar por onde eu passar, a luz vai junto, porque eu estou posicionado. Jesus, em João capítulo 9 versículo 5 diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz no mundo. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, aonde você está, a luz te acompanha. Ele estava posicionado no mundo e ele falou: eu sou a luz do mundo porque eu estou aqui. Mas nós sabemos que o nosso Senhor agora, Ele está na glória. Jesus, Ele ascendeu os céus, ressuscitado. E essa luz que quando estava aqui no mundo disse: eu sou a luz do mundo, Ele olha para você e fala: vocês também são a luz do mundo. Porque agora é sobre a obra da luz na nossa vida. Agora é sobre sermos iluminados, se verdadeiramente aprendemos os ensinamentos dEle, se verdadeiramente viveremos a vida que Ele delegou, que Ele entregou para nós como um presente, para que nós possamos ir até os confins da terra, para que essa luz seja conhecida, para que Ele seja conhecido, irmão. Então você precisa refletir a luz agora, porque Jesus, Ele está em um lugar alto, sendo a fonte de luz, sendo a luz verdadeira, não a luz em mim mesmo, não a luz em você. A luz, ela vem de Deus, é Ele que ilumina. Sabe o que nós somos, Lagoinha? Como a lua. A lua, esse satélite criado por Deus natural, tão grandioso. Quando nós olhamos para ela e olhamos ela brilhando, irmãos, nós aprendemos isso na 4ª série, que a luz da lua não vem dela. A lua, ela reflete a luz do sol. Ela apenas está lá, posicionada. Assim como nós devemos estar posicionados para receber uma luz que não vem da gente. E quando essa luz, ela está posicionada no lugar certo, ela recebe ali o brilho da luz do sol, e ela fica tão bonita, fica ali naquela luz, aquela lua cheia tão bonita. E quando você olha para a lua e vê ela brilhando, você não imagina que muitas das vezes ela está utilizando nem 20% da capacidade dela de iluminar. Ela está brilhando tanto, mas nem 20% da capacidade dela de brilho está sendo utilizado. Você está entendendo, Lagoinha, que você é como a lua, que há dentro de você um cálice, aonde o Senhor, Ele quer transbordar, aonde Ele quer te encher, aonde Ele quer aumentar a tua capacidade, para que cada dia da sua vida você possa brilhar mais e mais a luz que vem dEle. Nós precisamos brilhar como a luz. Brilhar em capacidade total, irmão. Não brilhar só uma parte. Aquela lua ali, só um pequenininho. Está brilhando? Tá. Mas pode brilhar mais, irmão. Quando você está num lugar escuro, muitas das vezes o nosso celular fica programado no modo automático, certo? Você está num ambiente ali e a tela do celular, ela fica escura, você não consegue enxergar. Quando você vê, foi o telefone que alterou ali. E você precisa aumentar o brilho do celular para que você enxergue bem. Assim é você. Jesus, Ele quer aumentar o teu brilho. Jesus, Ele quer aumentar a tua capacidade de brilhar. Talvez você chegou aqui brilhando só um pouquinho. Ei, pode brilhar um pouco mais, tá bom? Talvez você chegou aqui brilhando quase completamente, mas o completamente pode acontecer nessa noite. Jesus, Ele quer que você brilhe ainda mais. Entendermos que o brilho não vem de nós. Em João capítulo 1 versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existia teria sido feito. Nele estava vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Eita glória! Não tem treva, irmãos, que pode derrotar a luz. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Essa luz, ela quer iluminar você. Você precisa entender, Lagoinha, que a luz ela não é sua. A luz ela vem dele. Se você está brilhando, é porque você está posicionado em um local onde a luz do Senhor tem alcançado a tua vida. João, ele testificou que a luz não vinha dele. Olha o perigo de nós acharmos que a luz que está em nós é mérito nosso, que aquilo que nós fazemos de bom é mérito nosso, que os nossos resultados são méritos nossos. Não, a luz ela não era de João e ele veio para testificar que essa luz não era dele. Foi por meio dele que as pessoas creram, porque ele testificou a respeito da luz verdadeira. Não sou eu só batizo com água, mas aquele que vem após mim é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ô Lagoinha, quer ver a tua luz brilhar como nunca? Quer você sair daqui aceso, todos os dias da sua vida, sair aceso, ativado? É sempre reconhecer que a luz não vem de você, e sim a luz vem dele, porque a tua vida, a tua história é para a glória dele. Em tudo que vocês fizerem, seja para a glória de Deus, é o que a Bíblia diz. Tudo que nós fizermos que seja para a glória de Deus. Efésios capítulo 5 versículo 8 diz: porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Em Salmos, no capítulo de número 36 versículo 9 diz: pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Nós precisamos refletir a luz do sol, irmãos, e refletir a luz de Deus na nossa vida, e estarmos ali bem posicionados. O que faz a gente não refletir a luz de Deus é quando nós queremos nos colocar à frente dessa luz. Você é aquele que está com a lanterna na mão, e essa luz ela tem que estar à frente de você. Ninguém que anda com uma lanterna na mão ilumina atrás. E às vezes nós queremos iluminar atrás, e a luz anda atrás da gente, e acontece o que ali? Uma escuridão. O sol está brilhando, mas nós estamos na frente do sol, impedindo com que a terra seja iluminada. Quando acontece um eclipse, é quando a lua ela está posicionada no lugar errado. Ela se posiciona no lugar errado e ela impede com que o brilho do sol alcance a terra. É algo que acontece que na nossa vida não pode acontecer, porque o sol ele precisa brilhar nessa terra, amém? E não sou eu, e não é você que vai ficar à frente dele, não, irmãos. Nós precisamos abrir as portas para que ele passe. Nós precisamos abrir os caminhos para que essa luz passe. Isaías, no capítulo de número 6, quando ele tem um encontro com Deus que estava em um alto, sublime trono, a Bíblia diz que os serafins que foram vistos naquele ambiente, com duas asas cobriam seus rostos, com duas asas cobriam seu corpo, e com duas asas voavam, ou seja, eles se escondiam para que a glória de Deus fosse revelada ao profeta. É assim que os anjos se comportam diante da glória de Deus. Eles se escondem, porque quem precisa ser visto é Deus. Quem precisa aparecer nessa mensagem que eu estou pregando é Jesus, jamais eu.
jamais a minha pessoa, jamais quem eu sou, não. Eu estou aqui para falar quem Ele é. Eu estou aqui para que o nome dEle seja glorificado, que o nome dEle seja exaltado, que a luz dEle tenha liberdade para brilhar nesse lugar. Eu não sou aquele que vou ofuscar a luz de Deus, me colocando à frente dela, não, Senhor. Que a Tua luz venha sobre nós, que a Tua luz venha sobre esse ambiente. Eu não quero ser o causador de um eclipse, não. Eu quero ser aquele que vai fazer com que o sol brilhe radiantemente. Eu quero ser aquele que, quando eu estiver brilhando, eu esteja ali na minha intensidade total. Eu não esteja mal posicionado e apenas uma parte de mim ser iluminada, apenas um pedaço de mim ser iluminado, não. Se eu tenho entendimento que essa luz, ela é muito maior do que eu, do que a minha vida, eu quero que essa luz me alcance por completo, irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? O Senhor quer curar a escuridão. O Senhor, Ele quer dar colorido à nossa vida, quer tirar a nossa vida do preto e branco, quer dar luz, quer dar cor. Essa é a missão de ser luz, essa é uma das missões de poder brilhar no Senhor. Isaías capítulo 30, versículo 26 diz: a luz da lua brilhará como o sol. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tem alguma lua de Deus aqui? Tem alguém aqui que quer brilhar? Tem alguém aqui que quer receber dessa fonte de luz e poder resplandecer em um lugar alto, em um lugar bem posicionado, queridos? Jesus chamou você para te posicionar acima de situações, acima de problemas. Você carrega uma luz e carrega a palavra de Cristo. Quando ninguém mais acreditar que algo pode acontecer, vão procurar você. Vão procurar você, vão procurar a luz, vão procurar a palavra, vão procurar a esperança. E isso, queridos, é o que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida. Sermos luz. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante. A tua luz, ela pode brilhar o quanto for. A tua capacidade de brilho, ela vai só aumentando, irmão. É 20%, é 30%. Nós semeamos 1, colhemos 30, semeamos 1, colhemos 70, semeamos 1, colhemos 100. O Senhor cada dia tem aumentado a nossa capacidade, mas entenda, irmãos, que a luz do sol, ela brilhará 7 vezes mais. O sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos. Quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que Ele causou. Nessa noite, Lagoinha, o Senhor quer lançar, liberar luz sobre a tua vida, luz sobre feridas, luz sobre doenças. Esse é o ambiente propício para que a luz de Deus venha trazer cura, porque aonde há luz, aonde há cura, há o brilho do Espírito Santo, há o brilho do Senhor. Ele quer fazer com que você brilhe. 7 dias completos, irmãos, tem brilho para a tua vida nos 7 dias da semana. Você está no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Você está iniciando o domingo no melhor lugar que você poderia estar. Mas essa luz, ela não vai acompanhar você somente no domingo, não. Tem luz na segunda, tem luz na terça, tem luz na quarta. Olha para quem está do teu lado e diga: meu irmão, tem luz na quinta, tem luz na sexta, tem luz no sábado, tem luz todos os dias da sua vida. 7 vezes mais o Senhor tem a liberar sobre você, igreja. Aleluia. O Senhor, Ele quer cuidar de tudo, Ele quer curar as contusões, irmãos. Como seguidores de Jesus, nós somos chamados para brilhar em todas as áreas da nossa vida. Não é sobre uma parte, não é a metade, não. O Senhor, Ele quer brilhar em tudo. O Senhor quer que você esteja posicionado para receber tudo aquilo que venha dEle. E eu quero orar nessa noite, para que a luz de Deus, ela possa brilhar em cada coração aqui presente. Eu quero convidar você a ficar sobre os pés, porque essa palavra, ela não voltará vazia. Essa palavra, ela vai de encontro a lugares mais escuros que podem ter, ela alcança
qualquer escuridão. Essa palavra, ela alcança qualquer problema. Essa palavra, ela alcança qualquer trauma, do mais profundo, ela alcança lá. Ela chega lá. Hoje nós tivemos uma realidade tão linda pela parte da tarde, onde a luz brilhou na vida de muitos irmãos. Nascer de novo é como estarmos no ventre da nossa mãe. E o ventre é um lugar escuro, certo? A criança está no ventre sendo gerada, sendo nutrida, sendo alimentada, mas ela nunca teve contato com a luz. E a luz, ela chega no dia do parto. No dia em que a mãe vai dar a luz, é quando aquela criança tem acesso à luz. Tanto tempo ela passou ali dentro na escuridão, mas a luz chegou na vida dela. Irmão, que eu quero falar que há um tempo de luz sobre a tua vida, e não importa se está escuro, não importa se é um túnel tão longo, tão distante, mas há uma luz no final do túnel. Há uma luz no lugar mais profundo onde nós podemos estar. E se nós olharmos para o alto, nós encontraremos ela. O nosso socorro vem do Senhor. A palavra do Senhor diz em Malaquias que nascerá sobre aqueles que temem e confiam no Senhor o sol da justiça. E esse sol precisa brilhar sobre nós. Senhor, eu quero orar para que a tua luz brilhe em cada coração aqui, para que a tua luz brilhe no nosso interior. Nós entendemos que essa luz não é nossa, essa luz vem do Senhor, é totalmente tua, e jamais ofuscaremos o brilho dessa luz. Pelo contrário, nós queremos dar acesso, nós queremos dar espaço, nós queremos dar lugar para que essa luz possa brilhar em nós. Nós retiramos toda sombra de dúvida do nosso caminho, nós retiramos aquilo que o mundo quer nos tirar da posição, aquilo que pode nos tirar da posição, nós retiramos isso da nossa frente. Qualquer situação é retirada da nossa frente, porque nada vai encobrir a tua luz na nossa vida. Eu oro, Senhor, para que nós possamos acender lugares onde hoje a luz é tão pouca, lugares onde hoje não há luz nenhuma. Nós queremos, Senhor, brilhar aonde o Senhor nos chamou para fazer isso. Eu quero orar pela tua igreja, Senhor, porque eu creio que o Senhor nos chamou como luz desse mundo. E se o Senhor nos chamou como luz desse mundo, a escuridão será iluminada. Os teus filhos estarão no lugar certo, os teus filhos estarão bem posicionados, os teus filhos, Senhor, serão uma referência, serão um diferencial, serão um divisor de águas aonde estiverem. Senhor, aonde os teus filhos estiverem, Pai, as coisas irão acontecer, cenários irão mudar, a tua obra será perfeita na vida de cada um dos teus filhos que tem acesso a essa luz, em nome de Jesus. Oi gente, graça e paz, aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus, ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje, esse evangelho, ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.